Bem, pessoal, e finalmente, na última etapa, a gente vai fazer o processamento hidrológico, propriamente dito, tá? Partindo do nosso modelo de elevação recortado, reprojetado e reamostrado, tá? Então, a gente tem aqui o nosso modelo de elevação com esse pré-processamento e o nosso ponto exutório, tá? Quais são as etapas do processamento hidrológico? Primeiro, a gente vai fazer um preenchimento de depressões, porque o que acontece é que esse modelo de elevação, embora seja muito bom, ele tem imperfeições. O que são essas imperfeições? São pixels que são mais baixos do que o seu entorno, então são pixels que não drenam para lugar nenhum. E isso dá problema nos algoritmos. Então a gente precisa corrigir esses pixels, elevar eles artificialmente para que a gente não tenha problemas depois, tá? Etapa seguinte, a partir desse modelo corrigido, a gente vai calcular as direções de fluxo. Para qual dos pixels vizinhos cada um dos pixels drena do nosso modelo digital de elevação, certo? E passo seguinte, acumular o fluxo, ou seja, uma vez que eu tenho as direções de fluxo, quantos pixels eu tenho a montante de cada ponto, tá? De cada pixel. Feito isso, eu posso fazer a etapa final, que é definir a área de acumulação total, né, num raster, e depois eu posso vetorizar esse raster, poligonizar ele, e, por último, uma vez que eu tenha ele no formato de um polígono, eu posso calcular a área dele, tá? Então, vamos lá. A gente vai usar aqui, partindo do nosso modelo de elevação recortado, reamostrado e reprojetado, nós vamos remover as depressões. Então, a função para remover as depressões é essa aqui, FieldSyncs, eu uso essa de Wang Liu. Tem outros algoritmos, mas eu costumo usar esse daqui. O arquivo de entrada vai ser o reamostrado e nós vamos dar um nome para os arquivos de saída. Tá bem preenchido e Canadem direção de fluxo. Ok? Então, ele vai gerar para mim um modelo de elevação preenchido, sem depressões, e a partir dele já vai calcular as direções de fluxo, certo? Vamos mandar ele fazer. Está executando. Está indo. Se não for uma área muito grande, vai ser relativamente rápido, tá? Pronto, terminou. Então, ele gerou para mim o preenchido, que a gente quase visualmente não vê diferença, mas se a gente olhar no detalhe, vai ter um outro pixel que ele elevou artificialmente, tá? E mais importante, as direções de fluxo. Olha o jeitão desse raster aqui. As direções de fluxo variam de -1 até 7. Se eu clicar aqui aleatoriamente, ele vai ter alguns valores são 5, outros são 2, certo? Outros são 6. O que quer dizer isso? Ele tem um código de 0 até 7 para dizer para qual dos pixels vizinhos esse pixel está drenando, né? Cada pixel é cercado por 8 pixels, então se eu tenho um código de 0 a 7, ele pode corresponder a 8 direções diferentes, certo? Bem, a gente não precisa olhar muito a fundo, porque o próprio algoritmo depois vai interpretar isso aqui, certo? Próxima etapa. Bom, agora eu já tenho as preenchido e as direções de fluxo definidas. Agora eu vou fazer uma etapa que é a acumulação de fluxo, que aí eu vou começar a enxergar meus rios aqui, né? Ela não é uma etapa obrigatória para o processamento, mas ela vai ser útil para a gente definir onde na proximidade do nosso ponto que o nosso modelo digital está vendo um rio, tá? Porque nem sempre o rio do modelo digital de relação vai cair próximo do nosso ponto. Às vezes a gente precisa corrigir um pouco
a localização dele, né? Então, a gente vai usar a função que chama Flow Accumulation One Step. Flow Accumulation One Step, tá vendo? Tá aqui ela. E nós vamos usar como arquivo de entrada um arquivo de elevação, que é o Anadim preenchido, né? E nós vamos usar o algoritmo, que é o D8, tá? Eu costumo usar esse D8, tá? E aí ele vai gerar um arquivo de saída, que são as acumulações de fluxo. Nós vamos chamar ele de Anadim Acum Flux. Ok? Pode dar um nome. Vamos ver se isso vai funcionar. Executar. Ele pensa um pouquinho. Pronto. E agora, o que que é isso aqui? Tá vendo? Tá um raster todo preto. A gente tem que mexer um pouquinho na escala de cores aqui para ver melhor. Vamos ver aqui em propriedades, na simbologia. Vamos diminuir o máximo aqui para alguma coisa como isso. E aí a gente começa a enxergar que é como se fosse um monte de varizes aqui, um monte de traços que são os nossos rios. Por quê? Quanto mais clara a cor, mais pixels eu tenho acumulado a montante, né? E quanto mais pixels a montante, maior é a área da minha bacia. Então eu estou vendo aqui, ó, que ele está começando a desenhar, delinear os rios, né? Os córregos e os rios. Mas a gente vê também que o nosso ponto exutório, ele não cai exatamente num rio que ele achou, né? Isso porque tem vegetação que obstrui, tem edificações. No caso ali, a gente está próximo da barragem do Paranoá, então isso interfere um pouquinho. E a gente tem que forçar a nossa coordenada para ela cair exatamente num ponto onde eu tenho um rio, certo? Então, por isso que a gente fez essa etapa de acumulação de fluxo, para ver onde que o modelo digital de elevação está enxergando rios. Ah, Bruno, mas não vai dar problema isso, porque o ponto não é exatamente o mesmo. Olha, sempre tem uma imprecisão, mas ele vai delimitar de forma bem razoável, né? Então a gente tem que posicionar esse ponto num local aqui, ó, de tal forma que ele pegue toda essa drenagem do rio que vem daqui, certo? Então, e aí nós vamos para a última etapa, a gente precisa fazer a próxima etapa, que é o upslope area, tá? Então, vamos procurar a função aqui, upslope area, certo? E como que é esse upslope area? Eu tenho que dar para ele novamente uma elevação, tá? Tenho que dizer novamente que eu vou usar um algoritmo, que eu vou usar de novo o D8, né? E eu tenho que informar uma coordenada alvo, tá? Eu tenho que dar o X e o Y da minha coordenada alvo. O que que é a coordenada alvo? É o meu exutório, só que não é o exutório original, é o exutório modificado para ele coincidir com o nosso ponto, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um zoom bem próximo do pixel que eu quero usar como alvo, e aí a minha coordenada está aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu posso copiar e colar ela, inclusive, o X e o Y. Ah, Bruno, mas não está aparecendo em unidade métrica, está aparecendo em graus. Você vem aqui em propriedades e muda para 23S ou para sua zona de UTE, tá? Pronto, vou pegar aqui, então, vou copiar e colar. Vou vir aqui, copiei a coordenada alvo, vou colar o X e o Y aqui, certo? A elevação é o preenchido novamente, e eu vou usar o método D8 para calcular, né? E vamos gerar um arquivo de saída que eu vou chamar de bacia, certo? Vamos ver se isso vai dar certo. Tá pensando. Completou.
Vamos ver agora. Uai, é que eu estou muito perto, né? Vamos afastar um pouquinho. Ó, tá com uma cara boa. Vamos apagar os outros. Ó, tá vendo que ele delimitou minha bacia aqui? Pronto, agora eu tenho um raster, que é o raster da minha bacia, tá? O que que é esse raster? Esse raster é o seguinte, ele ainda é um raster, então ele é feito de pixels. Todos os pixels que estão dentro da bacia, ele deu um valor de 100 para eles. E os pixels que estão fora, ele deu um valor de 100 dados, certo? Então agora eu já estou com a minha bacia muito bem delimitada, mas ainda em formato raster, né? Ainda não é um formato muito útil para muitas aplicações. Então, a penúltima etapa agora é a gente vetorizar ele, tá? Como eu vou querer que ele delimite um polígono, eu vou procurar a função raster para vetor poligonizar, certo? Onde a minha camada de entrada vai ser a bacia, certo? E a camada de saída eu vou chamar de bacia polígono, certo? E agora eu vou gerar um shape, tá vendo? Salvar, executar e pronto. Delimitei minha bacia, agora eu tenho um shape com a bacia do Paranoá, a montante daquele ponto da barragem, certo? Qual que é a última fase? Eu quero saber a área dessa bacia, né? Quantos quilômetros quadrados ele tem, né? Então, isso eu posso fazer da seguinte forma no QGIS. Eu entro aqui na tabela de atributos, clico com o botão oposto, tabela de atributos, e eu vou mudar para o modo de edição, porque eu quero criar um campo adicional aqui, novo campo, que eu vou chamar de área. E eu quero que esse campo seja de formato real, porque eu vou calcular com uma ou duas casas de precisão, tá? Pronto. Agora eu tenho um campo área que ele está vazio por enquanto. Como que eu calculo a área? Eu vou aqui na calculadora de campo e eu vou querer atualizar o campo existente de área. E aí eu posso botar uma função aqui, área. Pronto, e assim ele já vai calcular. Mas ele vai calcular essa área por default em metros quadrados. Então vai dar um número muito, muito grande, tá? O ideal é a gente converter logo para quilômetros quadrados, que é a unidade mais comum. Como é que converte para quilômetros quadrados? Vamos dividir por 1 milhão, certo? Vamos ver se isso vai dar certo. E aí ele calculou a nossa bacia. Tá vendo que ele achou uma outra baciazinha, uma área quase nada? Essa a gente não se importa. O que importa é isso daqui. A área da bacia propriamente dita é de 996 quilômetros quadrados. Quase 1.000 quilômetros quadrados tem a bacia do Paranoá, certo? Nesse ponto. Então a gente pode salvar novamente e com isso a gente finalizou. A gente delimitou a bacia com base no modelo digital de elevação e calculou a área dele. Ok?